E como é que fica, então, findado essa parte? Agora vemos para uma outra parte. Caiu os casos de Covid, diminuíram por conta da vacinação. Estamos aí, sim, com um pouco de apreensão em relação à variante Delta. Porém, nós vimos aí realmente os leitos diminuírem. Há uma pressão por parte da sociedade também para que volte às aulas. E aí, realmente, vai lá e diz o seguinte, agora tem que ter tantos por cento de aluno, 30%? De presença? Esse 30%, ele tinha, quando foi o retorno previsto lá para o dia 10 de maio. Entendi. Hoje já se fala em 50%. 50%. Então, hoje tem que ter 50% de alunos de forma presencial nas escolas públicas, né, aqui do estado do Paraná. Como é que foi, então, essa preparação, né, para recebê-los e como é que está isso ainda, né? Porque também agora diminuiu praticamente agora, né? Semanas atrás aí agora. Então, como é que foi essa preparação, professor? Antes da preparação, eu tenho que frisar que ainda é um processo ainda gradativo, pois ainda existe muito receio, advindo também das fake news, das desinformações, né? Então, muitos pais, eu não vou dizer alguns pais, eu vou dizer muitos pais ainda têm receio, tem esse receio de mandar o filho para a escola. Mas a preparação em si, eu diria que foi um misto de sentimentos. Entendi. Quando você vai iniciar um trabalho novo, porque nós ficamos muito tempo longe da escola. Sim. Longe... Ao mesmo tempo perto. Mas ao mesmo tempo perto, porque o trabalho da escola nunca parou. No período da pandemia não ficou todo mundo em casa à toa. A escola nunca parou. A escola funcionou dia a dia. Ao contrário do que alguns disseram por aí, o professor trabalhou e trabalhou muito. Esse período da pandemia, eu afirmo, vendo, né, pela a nossa comunidade, os nossos professores, é fato, e não é fake, que se trabalhou muito mais do que no presencial. Olha só. Porque deixou de ter aquele horário que o professor chegava na escola, apesar que o professor não só chega na escola, dá aula, vai embora e tem todo o fica preparação e planejamento de aula. Justo, ele tem que planejar a aula, ele tem que fazer a correção das provas, das atividades, muitas vezes contato com o aluno, e principalmente esse ponto, o contato com os alunos. O professor tem que correr atrás do aluno, né? Correr atrás, na escola, no período presencial, nós enfrentamos muito isso na educação pública, né? Dos alunos que se evadem da escola, que nós temos que ir atrás nas buscas ativas. E nesse período não foi diferente. Então, o professor, ele teve que se empenhar muito mais. Então, o que se fala de horário, acabou, caiu por terra. O professor ele não tinha horário de trabalho. Ele atravessava, iniciava de manhã, o professor que trabalhava à tarde já tinha logo de manhã, atrás de aluno, respondendo aluno com dúvida. Até que nos para manda, dar conta dessas atividades que eram feitas. Coisa, às vezes à noite, né? Não pode falar, amanhã eu te respondo que eu não estou no meu horário de trabalho. Não, era feito porque se você está atrás da pessoa, quando ela vem te buscar sua ajuda, você não pode. Você tem que, naquele momento, né? Para mantê-la ali, para não desanimar. Então foi um trabalho, eu digo com propriedade. Entendi. Que o professor ele trabalhou muito mais naquele período do que no período presencial. Nesse período à distância, né, principalmente do ano passado, do que nesse período presencial. Entendi. E agora fica um pouco no sistema híbrido, né? Mais ou menos nesse sentido agora? Bom, o que é o híbrido? Quando se fala no híbrido, é a junção de duas formas. Né? No nosso caso, nós ainda não estamos no sistema híbrido. Entendi. Porque o híbrido seria pegar todos os alunos da sala e dividir pelo limite. Entendi. Então, naquela uma semana... Aí não existe uma regra. Porque vai depender da quantidade de alunos e a quantidade de grupos que a gente puder separar para atender o limite da sala. Entendi. Então, ultrapassando esse limite, aí vamos para o híbrido. Então, vai ficar um período lá, seja uma semana ou um dia, ou um grupo que vai para a escola e o outro grupo fica em casa. Entendi. Depois vai fazendo as alternâncias. Nós não iniciamos no híbrido. Aquele período, desde que teve o direcionamento para o retorno presencial, o nosso foi ou presencial ou remoto. Entendi. Como ele não atingia o limite da sala, a capacidade da sala. Porque os pais que autorizaram esse retorno foram poucos. Quantos pais autorizaram nível de percentual ali? Percentual, eu diria 1/3. Um terço, porém, desse 1/3 que autorizou, nós estamos atrás agora para que realmente venham para a escola.
Porque desafio também para vocês, desse um diretores. terço não está retornando, não retornaram Nossa. para a escola. Entende? Então ainda estão, assim, eu não vou dizer estão fazendo de casa, Entendi. porque não está acontecendo 100% de casa. Então é importante agora a gente tentar conscientizar os pais para mandarem os filhos para as escolas. Principalmente naqueles casos que eles não têm o acesso aos meios. Entendi. Porque, como eu disse naquela primeira questão, que os MITs, né, não eram realizados de forma obrigatória naquele horário, esse ano sim, essa foi a mudança para esse ano. Esse ano os MITs são no horário de aula. Então, os alunos que estudam de manhã, cada professor, desde o professor da primeira aula até o da última, ele vai abrir seu Meet lá em cada horário de aula. Legal. Como se estivesse batendo o sinal para o professor trocar de sala. Importante isso. E o aluno tem que acessar o que? Estuda de manhã? 7h30 ele tem que estar na sala. Legal. Até a última aula, termina meio-dia. Entende? Então, esse é o ensino remoto. Com o professor na frente ali. Eu trabalhei dessa online. forma, então. Dessa forma aí nos cursos de pós-graduação. Porque eu dei um pouco de tempo aí, como eu fico nessa rotina de Curitiba, Apucarana. Então, eu acabei dando um tempo lá na faculdade, né? Nas faculdades que eu ministro aula. E agora só estou com uns cursos de pós-graduação. Então, eu só estou trabalhando de forma remota, né? Não tem também presencial. As aulas que eu dei, né, durante esse período aí foram principalmente de forma remota, atendendo a disciplina, a grade horária. Tive que me reinventar também aos montes para essa modalidade de pós-graduação também.